Confraria Queiroz e Amigos, porque ela foi criada em 2002 por 3 irmãos e um cunhado e alguns amigos. Então, ao longo desses 23 anos que a gente já completou, hoje nós estamos começando o 24º ano da confraria do Queiroz, uma confraria do Vim, que tem 24 anos, né? Tem quase mais tempo de idade do que a filha do Mário. Agregador. Não, mas o Dionísio foi o último deus do Olimpo. Ele tinha uma coisa esquisita no Dionísio, que a mãe dele era mortal, né? Então ele era filho de Zeus e tinha, se não me engano, a mãe dele que era mortal. Mas Dionísio representa o quê? É o deus do vinho, o deus da alegria, o deus do fora da casinha, do estrangeiro, do paciente psiquiátrico, do Mário. Nada aqui, ó, né? Dionísio é o deus que representa você, meu primo, o teu primo. Então, vinhos que eu acho interessante a gente provar diferentes vinhos da Califórnia. Legal. E esse aqui, o primeiro, que esse branco aqui, ó, é o Paxton Hall Sovereign's Vineyards Chardonnay. De várias vineyards, várias regiões. Esse aqui é o top deles, custou $70 mais os 8,5% da taxa lá. Então vamos celebrando aqui essa confraria de 24 anos, pessoas que voltam a se encontrar e além da confraternização, eles têm essa oportunidade de conhecer. Conhecimento ajuda a gente a saborear mais a vida, a participar mais da vida. Então, que legal que eu estou aqui privilegiado nesse grupo e vamos fazer um programa aí, Psiquiatria Sem Fronteiras, diretamente e patrocinado por Dionísio, né, o Baco, diretamente da confraria do Queiroz, da confraria do vinho, aqui em Florianópolis. Então, ele é 2021, tem aqui, ó, laranja, vermelha, o apricot seco, flores brancas. Ele é muito exuberante, uma taninos e acidez balanceada, uma textura cremosa, marzipan que é aquela massinha que é o marzipan, e amêndoas tostadas que traz uma grande complexidade e um final bem duradouro. Ele teve assim 93 no Vivina, 4.4, se não me engano, uma coisa assim. E essa Sovereign's Vineyard, ela está localizada no coração das montanhas de Santa Lúcia, com uma tradição vinícola muito alta. Então ele não é em Santa Bárbara mesmo, ele é ali para cima de Monterrey. Entre Santa Bárbara e o Napa Valley, na meio e mais para perto de São Francisco. Mas esse aqui é um balneário específico, o melhor balneário que eles têm, que é esse, que é o Sovereign's, o soberano. Esse vinho foi feito pela primeira vez em 2018 e ele fica 100% em barricas de carvalho francês da Borgonha, sendo 25% novas, 70% e 5% de 1 a 3 anos. Ele fica sobre as lias, sobre as borras, fica bastante tempo e fica 16 meses, então nas lias, ele fica 16 meses sobre as lias. Por isso que ele tem essa cor, já parecia cor, mas ele tem essa cor já bem amarela, bem, não parecia tão clarinho, parecia caramba, não é nada. Ele tem 14,5% de álcool. Pois é, isso e é 100% com leveduras selvagens, sem acrescentar. E tem 100% de fermentação maleolática, né? Ou seja, ele transforma o ácido málico em ácido lático, por isso que ele dá esse cremoso, em barricas, dentro das barricas. Então ele tem ele troca o ácido málico pelo ácido lático, por isso que ele tem esse gosto quase que amanteigado, digamos assim, amanteigado.
que é o ácido lático. Mas esse é a essência do Chardonnay californiano. Esse aqui, ó. Com esse untuoso, amanteigado, com bastante fruta bem madura, com um pouco de mineral, mas não é acidez bem equilibrada. Mas os 4 que criaram, geralmente, que são da família Queiroz, nós estamos há 23 anos e eu, como sou o presidente desde o começo e que organizo quais são os vinhos que nós vamos tomar, quais são as datas e tal, eu não faltei a nenhuma degustação há 23 anos. E ele depois se tornou o presidente da Sociedade Internacional de Cefaleia. Ele era professor da Yale, hoje em dia ainda tem 83 anos, ainda dá palestra pelo mundo todo. E agora ele é professor associado lá de UCLA, lá em Los Angeles, está morando em Los Angeles. Eu fui visitar ele no ano passado. E comemorando o início dos nossos 30 anos da minha especialização, e agora ele vai vir aqui, vai chegar amanhã para comemorar comigo os 30 anos do final da minha especialização. Ele me deu o ano passado um vinho que é o melhor vinho que ele gosta, que é o top do vinhos italianos, chamado Bússola, o Vigneto Alto, que ele disse que em 2009 ele me deu e disse assim, ó, eu vou te dar esse vinho, mas tu tem que esperar para tomar junto comigo o ano que vem, que eu vou lá. Até 2022, eu tomava, quando eu vinha no evento, eventualmente uísque, mas o uísque eu tomava uma dosezinha, 2 vezes, já não me fazia bem. E cerveja eu não gosto. Eu tomo, assim, se tu me convidar, eu tomo um copinho ali, o primeiro copo vai, mas o segundo já fica amargo, eu não gosto. Então, eu estava num congresso americano, lá eu fui participar de um evento, e encontrei lá um grande neurologista de Campinas, que é o Dr. Carlos Guerreiro. Ele que me ensinou a dizer assim, vinho é bom e além disso é uma experiência de vida. A gente precisa de novos estímulos. Então, aprender uma língua, aprender uma música, e o vinho, cada vinho é diferente, tu aprende os sabores, o olfato, o gosto, até a própria coloração. Então o vinho é um estímulo aos vários, as várias sensibilidades que a gente tem. Então tu está estimulando o cérebro. Esse é de Santa Bárbara, mas também da Santa Rita Hills. E é o primeiro clone que foi desenvolvido lá na Universidade da Califórnia, Davis, que é a Universidade da Califórnia, Davis tem a maior escola de sommeliers e enólogos dos Estados Unidos, que é a Davis School, da Universidade da Califórnia. E esse aqui foi o primeiro clone que foi trazido e foi desenvolvido lá na Davis, na Califórnia. E impressionou os produtores pela deliciosa fruta, o caráter profundo e único, e que se tornou cada vez mais pronunciado. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Esse aqui é um blend de diversos blocos, não é só um único variedade de diversos blocos. Existem 2 personagens, que é o Thomas Jefferson e o Napoleão. Aqui, ó. Essa aqui é a figura dos 2 personagens, Thomas Jefferson e Napoleão. E comemorando então o centenário de 1903, então que foi de 2003, quando eles começaram a fazer isso da compra de Louisiana. Então não sei se os donos tinham a ver, mas esse aqui, por isso que eles homenagearam isso aqui, a compra de Louisiana, fazia 100 anos em 2003. E ele fica fermentado em concreto e depois ele fica maturado, não falo exatamente quanto tempo, 10% em barricas novas. Que é um vinho raro, nem na internet eu não achei muita coisa. Os Estados Unidos, para mim, se eu fosse escolher um vinho, qual é o vinho que tu vai tomar quando tu vai morrer? Eu escolheria um vinho da Califórnia. Para mim é um dos vinhos mais interessantes, mais complexos, mais maravilhosos. O grande problema do vinho americano, primeiro que ele não vem para o Brasil,
E segundo, quando ele chega no Brasil, ele é muito caro. A não ser aqueles vinhos muito simples, que daí não são bons. Agora, os vinhos americanos, tanto é que houve a degustação em 1976, que é comparando os vinhos da França com os vinhos americanos. E os vinhos americanos, eles ganharam, eles foram escolhidos às cegas melhores do que os grandes vinhos da França, porque eles realmente são vinhos maravilhosos, mas as pessoas que não conhecem ou que não têm acesso a eles simplesmente não sabem apreciar. Do Happy Canyon of Santa Barbara, 2017, então já tem 8 anos de vinha. Esse aqui, então a vinícola chama Starlane Vineyards, ele é 100% Cabernet Sauvignon, da região da Califórnia, costa central, do condado de Santa Bárbara e da sub-região do Happy Canyon de Santa Bárbara. Ele tem 14,4% de álcool. Ele representa uma habilidade da Starlane Vineyards em cultivar exemplarmente a Cabernet Sauvignon, e ele fica ele é uma reunião de 15 a 20 diferentes parcelas do Cabernet Sauvignon. Ele não diz exatamente quanto, Merlot, Cabernet Franc e um beijo de Petit Verdot. Ele tem um beijo de Petit Verdot. Então, na verdade, que lá nos Estados Unidos eles têm essa regra que passou de 70% de Cabernet, ou seja, 80%, uma coisa assim, eles podem colocar só o Cabernet Sauvignon no rótulo. Eu acho que era 80%. Então ele não diz quanto, ele diz que tem Merlot, Cabernet Franc e um pouquinho de Petit Verdot. Ele diz que no rótulo é Cabernet, mas na verdade ele é um blend dessas uvas. E tem aqui ó, frutas negras, tem um mineralzinho, azeitonas pretas, herbáceo, floral. Eu senti um floral violeta nele. De entrada um hambúrguer, né? Acho que é bem americano. O prato principal, que já está quase chegando, é uma costela suína, cozimento bem lento, são quase 6 horas no forno, com barbecue. E aí tem alguns acompanhamentos. E a sobremesa é americana, mas é surpresa. Não vou contar agora. Aqui. O próximo vai ser o Silver Oak 2012. Então, vamos ver se ele vai corresponder. Então, quando a gente dá muita expectativa, às vezes ele não corresponde. E alguém fique decepcionado. Mas assim, mas esse vinho, eu descobri que o Dr. Esbissa, cardiologista, que ainda é vivo, na verdade, e até pouco tempo atendia, era o mais famoso cardiologista que tinha em Florianópolis. Ele, quando eu comecei a tomar vinho, ele era presidente ali da Clube do Vinho da SEMI. Depois eu fui presidente 5 anos. Qual é o nome dele? Doutor Esbissa. O Esbissa, eu consultei ele, Sim, naquela época todo mundo. Todo mundo era consultado do Esbissa. E daí ele era um dos médicos que eram mais entendidos de vinho. E daí quando eu fui, comecei a frequentar lá o Clube de Vinho da SEMI, ele dizia: não, o melhor vinho que eu já tomei na vida era o Silver Oak. Ninguém tinha tomado, que não é um vinho raro aqui no Brasil. Daí eu fui nos Estados Unidos a primeira vez, comprei um Silver Oak, tomei e achei maravilhoso. E agora, o ano passado, quando eu fui lá em Santa Bárbara, depois para Sonoma, porque o Silver Oak tem o Napa Valley, que são mais caros até que esses, e esse aqui é o do Sonoma. Mas assim, no custo-benefício, esse aqui, para mim é maravilhoso. Aí eu fui lá na Silver Oak, inclusive eu tirei foto com essa mesma, essa torrezinha que é o símbolo deles, e daí eu fiz uma degustação top. Eu tomei o Silver Oak do Sonoma,
e Napa 2012 e 2019. Eu comprei daí 2012 e comprei um 2019. E esse aqui custou $145. Foi um dos mais caros, é o mais caro que nós vamos tomar. E o 2019 custou $115, $110, uma coisa assim. Mas eu preferi comprar os do Sonoma do que os do... Eu acho que no custo-benefício é muito melhor. Piano. Então eu fiz essa degustação desses 2 anos. E para mim, como eu sempre falo, também, não sei se foi por influência do Torres Bis, é um dos 10 melhores vinhos que eu já tomei na vida, que eu gosto, assim. Todos os vinhos têm o rótulo Silver? Todos. Só que às vezes tem um pouquinho mais escuro, do Napa Valley é um pouquinho mais escuro, tem umas pequenas diferenças. Mas até para diferenciar, né? E ele tem 98% Cabernet Sauvignon e 2% Merlot. 2% Merlot, só para dar um... é um vinho 2012, então, Alexander Valley, Alexander Valley Cabernet Sauvignon. A região, na verdade, é no Sonoma, a grande região do Sonoma, mas esse é especificamente do Alexander Valley. Tem apesar aqui, ó, 2021, o cara que avaliou 2021, já 25, ele diz, ó, ele ainda é vivo, é novo, exuberante, não tem ainda sinais de que está envelhecendo, digamos assim. Predomina um chocolate, grafite, um afrutado, cassis, blackberry, balanceado, tem um final prolongado, não fica um sedimento na boca, pode ser degustado até 2040. Ele é um vinho que pode esperar até 2040. Também do mesmo Alexander Valley, que é o Silver Oak, e 2016. Eu comprei também o 2016 e comprei o 2018 ou 2019. E esse aqui, inclusive, eu almocei lá na sala da casa do dono, com o dono e mais umas poucas pessoas que estavam ali, com um chefe especial só para nós. Ele fica 17 dias de maceração e fica mais 18 dias em barricas de carvalho, fazendo a maturação em barricas de carvalho antes de criar o próprio blend ali. Dá então um blend de diversos gostos, na verdade. Ele fica 100% em barricas francesas, 13 meses em barricas francesas, 49% novas e 51% de segundo uso. Então metade praticamente de barricas novas e metade de segundo uso. Atualmente a tendência é diminuir as barricas novas para ficar mais equilibrado, porque barrica nova às vezes dá muito aquele madeirado muito gostoso. De um ano que ele fica nessas diversas barricas, ele ainda vai para tudo para uma barrica grande que ele fica mais um tempo com o blend, assim, cada espaço fica um ano em barrica e depois vai mais um tempo nesse blend, vai para mais um tempo em barrica. Então esse aqui, apesar que ele diz que é Cabernet Sauvignon, é 80% Cabernet Sauvignon, 11% Merlot, 7% Petit Verdot e 2% Malbec. Então ele também é um blend como aquele outro, apesar que no rótulo tem Cabernet Sauvignon. E como ele tem diversas regiões, 89% é do Alexander Valley, 9% é do Mendocino County e 2% do Die Creek Valley. Então, é porque ele é de várias regiões. Ele adere na boca e um final longo. E esse vinho aqui, ó, ele comemora os 40 anos do Jordan. E apesar que o dono, como eu falei, não era a segunda ou terceira geração ali, mas essa safra aqui comemora os 40 anos da vinícola Jordan. E pode ser tomado, segundo ele, até no mínimo 2035. Vamos ver aqui onde é que tá. Tá aqui, vamos só servir lá o nosso amigo. Se deixaram sem eu. Não, eu tava com
redondo, equilibrado, agradável, que pode tomar tranquilamente, sem sentir agressividade, sem sentir nada. É um vinho maravilhoso. Nossa confraria já existe há 23 anos, iniciando agora o 24º. É um grupo que se mantém mensalmente tomando vinhos da Rússia, do México, da África do Sul, eventualmente de Salta, de lugares específicos como o leste europeu. A gente toma vinho de todos os lugares, ou às vezes de uma cepa, e toma vinhos, por exemplo, de um Shiraz da Austrália, da África do Sul, dos Estados Unidos, do Vale do Rhône, do Brasil, Chile, Argentina. Então a gente experimenta ou Pinot Noir de diversos países, a gente experimenta uvas de alguma cepa, ou então de um país, ou às vezes de uma pequena região de um país, como por exemplo do Vêneto, ou do sul da França. Então a gente toma vinhos ao longo desses 23 anos, a gente toma vinho, tem que escolher e descobrir vinhos diferentes. Não é só para tomar vinho bom, é conhecer vinhos de diversas regiões. Então agora nós vamos para o Francis Ford Coppola Reserve, também do Alexander Valley. Também comprei lá, e eu também almocei lá no outro dia. E 2020 Cabernet Sauvignon. Só que esse aqui é de um único vineyard chamado Sequence Vineyard. É um single vineyard. Então, é uma vinícola que é mais bonita de ver lá, porque tem o Francis Ford Coppola, que é um diretor de cinema. Ele tem os carros que apareceram naqueles filmes dele, ele tem a gente visita todas as mobiliárias que eles chamam das coisas dos cinemas que ele foi diretor, tá tudo lá, que tem a mobiliária dos filmes que ele foi diretor, e além disso ele tem vinhos maravilhosos. Ele tem uma seleção das melhores frutas de cada safra, de alguns vinícolas, alguns vineyards de prestígio. E, além disso, ele geralmente é reservado apenas aos convidados. Ele não é vendido normalmente apenas aos convidados ou do clube de vinho deles. Então esse vinho é só para quem vai lá na vinícola ou então do clube do vinho deles. Então ele não é um vinho feito para todos. Hã? E ela é chamado Sei Quercy. O que significa? Em italiano são six oaks, 6 carvalhos. Porque é um nome dado em honra às maiores 6 espécies de carvalho encontradas nos Estados Unidos. Existem 2 blocos, então na verdade é uma vinícola, é uma vinha, que é dividida em 2 blocos, que então é feito de 2 blocos de uma única vinha, que é em homenagem então a essas 6 carvalhos. E além disso, as frutas, então, dentro dessas vinhas, elas são permitidas a ter uma maturação bem lenta. Então, por isso que ela não fica maturada logo, então fica muito frutada. Ela vai maturando aos poucos, e por isso que ela adquire mais taninos, mais diversidade, mais complexidade. O 2020 teve uma primavera bem quente em maioria das regiões, e teve uma região fria, então que foi perfeita para a vinificação. O que é bem americano? O waffle é americano. Acho que não, assim como o hambúrguer, né?
Então a ideia foi fazer um waffle americano, né? Claro que eu dei um toque brasileiro, não só brasileiro, mas serrano. Então eu trouxe da nossa serra aqui uma nata suíça e um doce de amora nosso. Então para complementar, eu peguei a amora fresca, aí para dar graça eu botei um mirtilo ali, que é bem neutro e tal. O morango, porque o morango do amor tá na moda aí. E a trufa, o licor é de café. É um licor de cappuccino que eu trouxe da outra serra, de São Bento. Eu penso que eu acho que vai dar uma harmonizada com a colação. Valeu. Muito bem, vou dar uma passada. Esse é o Chefe Mário! Chefe Mário! Então, ó, a cor dele é muito cor de vinho novo. A garrafa mais bonita ainda, a garrafa mais, acho que elegante, não. É um vinho da Napa Valley, porque a região mais conhecida da Califórnia chama-se Napa Valley. Mas são vinhos geralmente muito caros. Esse aqui é um vinho um pouco mais barato. Nem usou, nem usou, né? E é Skull Cap, rosca. Mas eu já tomei esse vinho em outras salas mais antigas, é muito bom, custo-benefício muito bom. E o Thiago comprou lá nos Estados Unidos, agora há pouco tempo que ele foi. Ele que trouxe. Então esse aqui, só que é novo, mas mesmo assim começou a vir um pouco mais, não sei, é um pouco já de tomar mais novo, porque já está mais ou menos pronto. Diferente dos outros que tem que esperar mais tempo.